9:20. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, não a feche. E se Deus nos der graça, o tempo nos permitir, nós iremos até Romanos, capítulo de número 6. Antes de eu começar a ministrar, eu preciso me corrigir a respeito da semana passada. Eu disse que em João capítulo 4 está escrito que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade e em espírito, mas é o contrário. Então, fica aqui meu pedido de desculpas e a minha correção, tá? A palavra é santa e ela não pode ser alterada de maneira nenhuma. Todos acharam? Romanos 3:19? Nós já vamos ler, mas eu quero fazer uma introdução. Semana passada nós falamos sobre a queda de Adão e o efeito da queda. Os irmãos que estão fazendo visita, hoje é culto de ensinamento, então é um pouco diferente a liturgia. Nós falamos sobre Adão ter caído e os efeitos da queda. Após Adão ter caído, vemos a ação do soberano, a ação de Deus em buscar Adão. Eu disse que no original não está escrito aonde tu estás, Adão, mas está escrito para onde tu caístes, porque o homem caiu do estado de perfeição que havia sido feito e caiu num estado de degradação. Mas apesar dele ter caído, Deus ainda o buscou. Deus, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos fracassos que nós cometemos, Ele ainda quer se relacionar conosco. A beleza nisso é que mesmo Adão tendo caído, mesmo Adão tendo fracassado, quem desceu para procurá-lo ainda foi Deus. Apesar de Adão ter se escondido, Deus ainda queria se relacionar com ele. Apesar dos nossos erros, Deus ainda quer se relacionar conosco. Mas Deus na queda estipulou uma forma de permanecermos no relacionamento com Ele, somente como sacrifício. E é por isso que nós vemos no Antigo Testamento as pessoas sacrificando, porque em Gênesis Deus sacrificou um animal para poder cobrir a nudez do homem, que era a sua vergonha e o motivo do seu erro. Deus mata um animal e estabelece ali o princípio para nós nos relacionarmos com Ele. O sangue de um inocente deveria cobrir os nossos pecados. Lembra da Arca da Aliança? Dentro da arca havia as tábuas da lei, havia ali o cajado de Arão que floresceu e um pote de maná. O que isso representava? A murmuração do povo, a rebeldia do povo e a lei que foi quebrada. Mas uma vez por ano, o sacerdote entrava no templo, derramava o sangue inocente e Deus de cima não olhava mais os erros do povo, mas o sangue inocente e o povo era perdoado. Era assim que o povo no Antigo Testamento se relacionava com Deus. O homem então passou a oferecer sacrifícios pacíficos de sangue para se justificar com Deus e manter o relacionamento com Ele em aberto. Porém, pelos efeitos da queda, nem os nossos sacrifícios eram feitos de acordo com o decreto divino. Afinal, como eu disse semana passada, até a adoração estava corrompida. Até a adoração de quem não tem um relacionamento com o Pai é corrompida. E eu disse semana passada e reitero essa semana, se nós olharmos os louvores hoje, quantos louvores realmente adoram a Deus? Hebreus diz que a nossa adoração deve se pautar no nome de Jesus, mas os louvores já não citam mais Jesus. Os louvores já não citam mais a soberania de Deus. Os louvores mais não elevam os atributos de Deus e diminuem o homem, mas elevam o homem e diminuem os atributos de Deus. Isso quando não só colocam o amor de Deus, mas não falam da justiça, não falam dos outros atributos de Deus. Vamos lá. Então a nossa adoração está corrompida. Não conseguimos buscar a Deus. Estávamos presos ao pecado, amarrados a Ele, perdidos em nossas falhas e erros. E apesar de Deus ter dado um caminho, o homem não conseguiu seguir. Mas Deus, no seu ato máximo de buscar um relacionamento com o homem, Ele crucificou a Jesus. Deus querendo ter um relacionamento íntimo
como homem, ele crucifica a Cristo. A cruz relata o maior ato de amor de Deus pela humanidade caída. Na cruz ele nos reergue. Na cruz ele estabelece o sacrifício perfeito. Nós não necessitamos mais sacrificar animais. Na cruz Deus restaurou o relacionamento do homem com ele. Não necessitamos mais sacrificar. Na cruz Deus nos justificou, visto que nós não conseguimos isso. O pecado que nós tínhamos nos levava ao inferno, mas na cruz ele nos limpou. O pecado que nós tínhamos fazia separação entre nós e Deus, mas na cruz ele nos purificou. O pecado que atingia a mente, que é a alma do ser humano, o corpo e o espírito do homem, que é a adoração, estava nos aprisionando, mas na cruz ele nos libertou. Precisamos da cruz, visto que a lei não podia nos salvar. Não conseguíamos através da lei. Vamos lá? Romanos capítulo 3, verso 19 e 20. Diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei ela veio, e nós sabemos disso. O Antigo Testamento está repleto de leis, e apesar de abordarmos muito os 10 mandamentos, existem um total de 613 leis no Antigo Testamento. Mas a lei veio nos mostrar somente o quão pecadores nós éramos. A lei ela simplesmente tem a tarefa de esfregar na nossa cara o quão pecadores somos, o quão falho, pois quando ela diz sim, nós dizemos não. Quando a lei diz faça, nós não fazemos. Quando a lei diz não faça, nós fazemos. Nós seguimos totalmente pelo contrário do que a lei diz. Por quê? Porque o homem dominado pelo pecado não consegue cumprir a lei. Necessitávamos de um Salvador, do Cristo. Mas do que Jesus nos salvou? Falamos muito de salvação. Levantamos a mão e viemos ao culto clamando por um Salvador. Mas do que Jesus nos salvou? Essa pergunta deveria emanar na nossa mente dia após dia, mês após mês, culto após culto. Do que nós fomos salvos? Olha o que diz o versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Do que Jesus nos salvou? De estarmos destituídos da glória de Deus, ou de não termos comunhão com Deus. O homem entregue ao pecado, e nós abordamos isso e enfatizamos muito semana passada, ele se está totalmente entregue. Não precisa muito. Olha o mundo aí fora. Estão querendo ensinar para os nossos filhos que eles não nascem mais homem e mulher. Estão querendo dizer que eles têm que crescer e assim escolher o que eles são. Olha as músicas mundanas, quanto mais baixas são, né? Parece que palavrão é o normal, baixaria é o normal. Os filmes mais eróticos do que nunca. Por quê? Porque os homens estão destituídos da glória de Deus. Eles não têm um relacionamento com Deus. Já vimos o quão mal o homem vai ficando conforme se afasta de Deus. Outro ponto de nós estarmos destituídos da glória de Deus é estarmos destinados ao inferno. Se não temos comunhão com o Pai, o destino do homem que não tem comunhão com Deus é o inferno. Por favor, pode falar. O destino do homem sem um relacionamento com Deus é o inferno. E o que é o inferno? É onde a ira de Deus é manifestada. A justiça de Deus, que é justa, um Deus eterno, condenando pecadores à eternidade de sofrimento, será manifestada. E as pessoas acham que vai ser ruim o inferno porque Jesus não estará lá. Pelo contrário, quem não se rende a Cristo hoje como seu Salvador, terá que encontrá-lo como seu juiz.
Quem não se entrega a Cristo hoje como seu Salvador, verá Cristo derramando as taças da ira de Deus no inferno. Por quê? Porque estamos destituídos da glória de Deus, sem termos um relacionamento com o Pai. Lembre-se, é Ele que nos busca, Fabrício. É Ele que quer ter um relacionamento conosco. No Éden Ele desceu para falar com Abraão e o chamá-lo. Deus desceu. Na cruz, Deus desceu. Após a cruz, o Espírito desceu. Para quê? Para ter comunhão conosco. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus de perto. Ele quer se relacionar comigo e com você. Olha o que diz os versículos 24, 25, 26 e 27. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Os homens destinados ao inferno encontraram salvação na cruz do Calvário. Os homens destinados a pagarem um preço eterno por conta dos seus pecados, pela fé em Jesus, são justificados. Ele recebeu em si o castigo que nós merecíamos, pois. Na cruz nós merecíamos aquele momento. Nós merecíamos o chicote, nós merecíamos estar pendurado, nós merecíamos pagar aquele preço. Mas Jesus na cruz recebe. Ele tomou sozinho a taça da ira de Deus que recairia sobre nós. Na cruz ele anulou a nossa dívida. Quando Jesus se entrega na cruz, ele diz: está consumado. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, João, que eu precisava pagar. Agora, quando Deus olha lá de cima, ele não vê mais os meus pecados, mas ele vê o sangue de Cristo que verteu na cruz por mim e por você. Somos justificados por Ele. Nós não tínhamos condições de pagar o preço pelos nossos pecados, mas na cruz Jesus aniquilou tudo isso. Agora, com a cruz de Cristo, eu posso ter um relacionamento com o Pai. Ele se separou de Deus por um minuto e ele disse: Pai, por que me abandonaste? Para que eu e você não sejamos separados de Deus eternamente. Por um segundo ele sofreu por não estar tendo um relacionamento com o Pai, pela separação com o Pai, para que nós pudéssemos estar unidos ao Pai eternamente. O sacrifício foi perfeito, não é necessário outro. Ele é o sumo sacerdote, e nele o nosso relacionamento com o Pai é restabelecido. Em Cristo, eu e você temos acesso a Deus. Pela cruz nós podemos orar. Pela cruz nós podemos clamar a Deus. Olha o que diz o capítulo 4, versos de 1 a 3. Portanto, o que diremos dos nossos antepassados, do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Não é pelas nossas obras, não é pelo nosso trabalho. Deus quis se relacionar com o homem e Ele proveu os meios para que isso acontecesse. Deus quis se relacionar conosco e a cruz é a maior prova. E tudo o que eu preciso hoje para me relacionar com Deus é fé em Jesus. O pastor Fábio disse aqui agora há pouco, nós precisamos ter fé em Jesus para termos acesso ao Pai. Sem fé em Cristo tudo é vão. Não é pelas nossas obras, coisas, porque eu não sou chamado para fazer obra para salvação. Eu fui salvo e por isso eu faço as obras.
Nós temos que entender que por mais que nós nos esforcemos, a salvação é pela graça, a salvação é pela cruz, a salvação é pelo meio da fé. Ele nos buscou, Ele nos atraiu, Ele nos justificou, Ele nos quer por perto. Jesus te quer por perto. E para pagar o preço para te ter perto dele, Ele sacrificou a Jesus na cruz. Para pagar o preço para te ter por perto, Jesus foi esmagado, moído na cruz. Ele verdadeiramente carregou sobre si os nossos pecados, como diz Isaías 53. E agora, como Ele tira a nossa culpa, eu posso me relacionar com Ele. Olha o que diz os versos 7 e 8 do capítulo 4. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Nós, carregados de pecado, podemos entrar na presença de Deus e termos um relacionamento com Ele, porque Ele, Jesus, apagou os nossos pecados. O sangue inocente tira a nossa culpa, e eu posso me relacionar com o Pai. Você pode orar. Você pode orar, Ela. Nós podemos orar. E oração não é coisa de gente perfeita. Eu ouvi isso hoje. Oração não é coisa de gente perfeita. Porque a gente acha que as pessoas que estão orando, às vezes aqui em cima, ou quando nós entramos, tem um crente que ora um pouco mais, que jejua um pouco mais, que chora um pouco mais, a gente acha que ele é o perfeito, que ele busca mais a Deus. Mas chega perto e escuta ele orando. Ele vai dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador. Senhor, segura minha mão para que eu não caia, me dá força para que eu continue trilhando. Oração é para os fracos, oração é para aqueles que entendem a dependência que nós temos de Deus. Oração é para aqueles que entendem que eu posso me relacionar com o Pai, e através da cruz o meu pecado é apagado, eu posso me relacionar com Ele, eu posso buscá-lo. Olha o que diz o verso 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Eu preciso que você entenda que por mais pecador que nós somos, por mais pecadores que nós somos, por mais que você tenha entrado aqui carregado de pecados, Jesus pode e vai te perdoar. Jesus pode e vai me perdoar. A cruz é a maior prova de amor. E se nós entendermos isso e buscarmos a Deus na oração, buscarmos ter um relacionamento com Deus, a nossa mente é tirada do pecado. O nosso corpo já não vai mais para o pecado. A nossa adoração se pauta em Deus novamente. Nós podemos buscá-lo. Mas sabendo que somos justificados, quais são os efeitos disso? Eu entendendo que hoje eu não sou mais entregue ao pecado, eu não estou mais destinado ao inferno, porque eu posso ter um relacionamento com o Pai. Quais são os efeitos disso? Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versos 1 e 9, perdão. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Qual o efeito da justificação? Temos paz com Deus. A ira divina que recaía sobre o homem já não pesa mais, irmão. O peso do pecado que nós carregávamos quando estávamos no mundo já não pesa mais. O fardo que nós levávamos, Jesus disse: pega o meu, que é leve e suave de carregar. A ira divina que recairia sobre nós, ela é removida, a culpa foi retirada. Temos paz com Deus para nos relacionar com Ele. Nós podemos buscá-lo, podemos entrar em oração, podemos jejuar e buscá-lo, porque Ele nos buscou primeiro. E como temos paz com Deus, nós temos a certeza da salvação. E isso é importante. Quantos crentes hoje duvidam da salvação? Tem dúvidas de que serão salvos por conta de um pecado ou outro. Eu não estou dando liberdade para você pecar falando isso.
Mas às vezes erramos uma vez e a nossa salvação já cai em descrédito. Seria Jesus não tão poderoso assim para nos salvar? Seria o sacrifício de Cristo tão fraco assim que por conta de um erro ele já não mais teria salvação? Nós não mais teríamos salvação? Temos que entender que o sacrifício de Cristo nos justificou de uma vez por todas. Eu e você não podemos pegar Deus de surpresa com os nossos erros. Já pensou, Dani, se Deus te chamou para a obra e você está caminhando e pega e ele fala lá de cima: não acredito que eu escolhi a Daniela. Ela pecou, não sabia que ela ia fazer isso. Isso é zombar da onisciência de Deus. Temos que entender que os nossos pecados, passado, presente e futuro, foram apagados por Cristo. Foram na cruz cravados. O preço foi pago de uma vez por todas. Olha o que diz o verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. A certeza da salvação. Nós somos salvos por Cristo. Temos acesso à graça, pela graça oramos, pela graça recebemos o que pedimos, pela graça não somos consumidos e pela graça estamos unidos a Ele. Maravilha. Versículo 18. Diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Pela graça viveremos eternamente com Ele. Somos salvos pela graça. Versículo 21. A fim que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Maravilha, Deus. Nós temos que entender que quando Jesus se entregou na cruz, Fabrício, o sacrifício vicário, o sacrifício único, feito de uma vez por todas, ele estabeleceu um preceito eterno. E nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, Jesus morreu pela sua igreja. Graças a Deus. E quando estamos em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Porque tem muita gente aí fora olhando e dizendo: eu não preciso da igreja, eu posso ir em casa, orar, buscar, jejuar a Deus e assim eu serei salvo. Mentira. Jesus estabeleceu a sua igreja. Jesus morreu pela sua igreja. E quando nós lemos Romanos, nós temos a certeza de que a igreja será salva. Jesus vai buscar o corpo dele, que é a igreja. Verdade. E se eu não estou em comunhão com a igreja, eu não tenho acesso a Cristo. Se eu não tenho acesso a Cristo, eu não tenho acesso ao Pai. Se eu não tenho acesso ao Pai, eu estou condenado ao inferno. É, Deus, forte. Meu Deus. Pela graça, nós estamos aqui. Oh, glória! Já estou encerrando. Capítulo 6, versículos de 1 a 12. A leitura um pouco extensa. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque nós podemos dizer: já que Cristo nos salvou, já que Cristo nos justificou, eu posso pecar. Eu posso caminhar no erro. Não tem problema se eu pecar aqui ou pecar acolá. E alguns vão dizer assim: não, isso aqui é minha fraqueza, eu sou fraco nisso daqui. Não, é que eu acerto em tudo, mas aqui eu sou falho. Aí Tiago vai nos dizer: quem tropeça em um só mandamento é réu de todos os outros. E as pessoas julgam dizendo fraqueza para dar liberdade ao seu pecado, para dar liberdade ao erro que continuam cometendo sem lutar contra ele.
Por mais que tenhamos fraqueza e tenhamos falhas no caráter, na moral, por conta da queda, por conta do pecado, nós precisamos lutar contra isso. Verdade. Continuaremos pecando para agradar somente? Versículo 2: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como continuaremos vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Glória a Deus. Irmãos, como igreja justificada, lavada, remida, santa, nós temos que dizer não ao pecado. Como uma igreja que Cristo comprou e pagou um alto preço com seu sangue, meu Deus, nós temos que dizer não ao pecado. Jesus. Irmão, eu espero que semana passada eu tenha conseguido provar para você que o pecado está entrando dentro das igrejas. Sim. E nós estamos dizendo sim, abraçando certas coisas. Meu Deus. Mas como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, dizemos não ao pecado. Nós morremos com Cristo no batismo, para vivermos uma vida nova para Deus. Lavados pelo sangue de Jesus. Meu Deus. Versículo 5: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Glória. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que temos sido ressuscitados, dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Oh, glória! Porque morrendo ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Meu Deus! Da mesma forma, irmãos, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Meu Deus, é verdade, olha aí, Deus. Meu Deus. Senhor. Glória. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus em oração. Nós temos a palavra revelada. E isso é a graça que veio com a cruz. O relacionamento que agora está aberto. Nós temos acesso. Podemos ir ao trono de graça, ao relacionamento com o Pai. Meu Deus. E como nos afastamos do pecado? Tendo um relacionamento com Deus. É verdade. Um relacionamento com Deus nos afasta do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: o tempo que você não ora determina o tempo que você está afastado de Deus. O tempo que você não busca Deus em oração determina o tempo que você está afastado de Deus. Se o pecado te afasta da oração, a oração te afasta do pecado. Quantos de nós aqui deixaram de orar e começaram a ver que estavam caindo no pecado? Por conta que não oraram, por conta que não estavam mais em oração, por conta que não estavam mais ligados a Deus em oração. Deus. O tempo que nós estamos afastados de Deus determina o tempo que nós estamos sendo escravos do pecado. Mas nós estamos ligados a Ele pela cruz. Essa ligação nos afasta do pecado. Por isso devemos lutar. Por isso devemos caminhar não olhando para os lados, mas olhando para a cruz de Cristo. Se tem uma coisa que nos dá força é olhar para a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós aguardamos pacientemente, meu Deus, o retorno dele para nos buscar. Na certeza de que morremos com Ele, nós temos a certeza de que por Ele viveremos eternamente. Olha o que diz verso 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna em Cristo Jesus. Graças a Deus. A santidade é um fruto que nós temos que dar para Deus. João 15 diz que aquele que está ligado a Jesus, que é a figueira verdadeira, mas não dá fruto, Deus corta. Meu Deus. Qual fruto que eu tenho que dar? Santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E como que nós podemos ser santos? Estando ligados ao Pai, buscando ao Pai, entendendo que Jesus deu acesso ao Pai quando Ele morreu na cruz, quando Ele disse está consumado. Tetelestai. Tetelestai no grego ele tem algumas conotações. A primeira é imobiliária. Quando alguém compra uma casa e ele termina de pagar a casa, na última promissória ele diz assim, Tetelestai. O que isso quer dizer? Agora eu tenho posse daquela casa, ela é minha. Quando Jesus disse Tetelestai, ele está dizendo a igreja é minha. Aleluia. Mas Tetelestai também tem um outro significado no grego. É quando um menino, criança, recebe uma ordem do pai, e quando ele termina de cumprir a ordem, ele chega no pai e diz assim, pai, Tetelestai, eu cumpri o que o Senhor mandou. Quando Jesus morre na cruz e ele diz Tetelestai, ele olha para o pai e diz, pai, eu morri por aqueles que o Senhor me enviou. Agora todos serão atraídos a mim e viverão a minha vida. Está consumado. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao trono, nós temos acesso à graça. Glória a Deus. Nós podemos vencer ao pecado. O pecado não mais nos domina. Nós somos mais fortes do que ele pela cruz de Cristo. Meu Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Na morte dele, nós temos a certeza que nele viveremos eternamente. Amém, meus irmãos? Maravilha. Espero que essa palavra fique no coração de vocês. Graças a Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus.